Vamos conversar um pouquinho essa noite, baseado em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 27. Abra sua Bíblia comigo, ou se não, acompanhe a leitura. Se você é alguém antenado nas redes sociais, nos memes, naquilo que está rolando atualmente, você sabe que hoje a gente vai acordar o Pedrinho aqui, em nome de Jesus. E Mateus capítulo 8, versículo 18, 27 vai dizer o seguinte: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: olha, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. Bom, o que está acontecendo aqui? Jesus está manifestando o reino. E Jesus está pregando o evangelho, Jesus está anunciando as boas novas do reino, Jesus está curando enfermos, Jesus está ressuscitando mortos, aquela coisa toda que você já sabe. Jesus se movendo e o ministério dele muito bem acordado, algo incrível estava acontecendo, os milagres, né? Aquilo que Jesus estava fazendo já estava se espalhando então por vários territórios. Então, de repente, Jesus está nesse processo fazendo e expandindo o reino, e chega um mestre, né? Alguém perito na lei, e alguém muito sábio, e ele tenta de alguma forma marcar pontos com Jesus. Ele fala: mestre, eu vou te seguir, e eu vou te seguir aonde o senhor for. O cara estava querendo fazer uma média com Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: quer me seguir? Beleza, só que assim, cada um tem o seu lugar aí, né? Até os animais têm onde dormir, tem as suas tocas, e eu, filho do homem, eu não tenho onde repousar a cabeça. E aí, está disposto? Está disposto a largar tudo, essa vida boa que você tem, para me seguir? Se não está, então paramos por aqui, você não vai marcar ponto hoje não. E o camarada vai embora, e aí vem um outro, né? E eu não sei se o texto não fica claro se foi no mesmo momento, mas eu creio que não, porque se o outro já tivesse visto como Jesus falou, talvez ele já tinha pulado fora. Mas chega um outro, né, tentando marcar pontos com Jesus de novo. Fala assim: Jesus, eu vou te seguir, eu quero te seguir, mas é o seguinte, antes de eu te seguir, eu preciso sepultar meu pai. E Jesus vai falar o seguinte: mais um que já falhou aí na missão de tentar marcar pontos comigo. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você quer me seguir agora, é do meu jeito, não é do seu jeito. Jesus, eu vou te seguir mais. Não tem mais, vem e me segue. E aí o camarada, assim como o anterior, desanimado, vira as costas e vai embora. Jesus agora então ele entra no barco e a história vai continuar. Mas eu fico imaginando, tem algum problema em termos um travesseiro para dormir, em termos uma boa casa, um bom lugar para repousar a cabeça? Tem algum problema nisso? Não. Tem algum problema em amarmos a nossa família, honrarmos a nossa família e queremos estar perto deles? Também não há problema nisso, pelo contrário. O próprio Jesus ensinou sobre o valor da família, o próprio Jesus ensinou sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre conquistarmos muitas coisas. Pô, bacana. Aí eu fico imaginando, mas o que estava de errado, tanto na figura 1 quanto na figura 2, um em querer um lugar para repousar a cabeça, outro em querer sepultar seus pais? A grande questão é que o erro não estava no amor à família, ou no amor aos bens materiais, ou em querer ter uma vida melhor. Não, o problema central do texto não está nessas questões. O problema central do texto está em querer fazer algo fora do momento, fora da hora e sem ter a prioridade correta no coração. O que Jesus estava ensinando para esses jovens, ou para aquele mestre da lei também, não era que dinheiro é errado ou família é errado. O que ele estava ensinando é que é errado ter a prioridade errada. É errado priorizar algo que não seja o reino.
É errado estar acordado para aquilo que Jesus não está acordado. O texto continua, vamos acompanhar, versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Lembra que agora Jesus ele entra no barco com os discípulos. E de forma que as ondas inundavam o barco, um caos. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, nos salva, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos, e o mar fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma violenta tempestade persegue aqui. Jesus fazia o que, gente? Dormia. Os discípulos vão correndo para acordar ele, mas Jesus logo mostra que a presença dele era a solução para aquele problema. Eles não precisavam de desespero. Por isso que Jesus dormia, porque Jesus sabia que a palavra dele era a palavra final. Bom, o tempo se passa, os dias de Jesus na terra continuam dias muito intensos, o reino continua crescendo, milagres continuam acontecendo, e chega já os dias finais de Jesus aqui na terra. Jesus ele vai para a ceia com os seus discípulos, ele ceia com eles, ele tem um tempo incrível, ele pega então agora Pedro, Tiago e João, e ele fala: me acompanhe até o Getsemane. Me acompanhe até o monte porque eu vou orar, e aqui é chegada a minha hora, e eu preciso me preparar para o momento onde eu vou entregar a minha vida em amor à humanidade. Então, você já conhece a história, e eu vou ler um pouquinho agora para você se contextualizar, mas o foco é, Pedro, Tiago e João são chamados para o Getsemane, e o mesmo Pedro, Tiago e João estavam no barco, em Mateus capítulo 8, nessa tempestade que nós acabamos de ler. Essa é a informação que você precisa saber. Então agora a gente vai lá para Mateus capítulo 26, e no verso 36 conta um pouquinho do que aconteceu no Getsemane, olha só. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele para Pedro. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se for possível, afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus, por 3 vezes, ele manda um acorda, Pedrinho. Por 3 vezes ele fala: Pedro, né? Amanhã, você não está entendendo, Pedro, o que está acontecendo. A gente não está de brincadeira aqui, a música não é, tem campeonato, então, Pedro, a gente está no campeonato. Ô Pedro, a gente tem um negócio importante para fazer aqui. Eu não estou de brincadeira, Pedro. Acorda, não é para você dormir. O negócio está sério. Eu estou suando gotas de sangue, Pedro. Por favor, vigia a hora. E por 3 vezes, Jesus ele tem que dar um chacoalhão no Pedro. E o Pedro está o quê? Dormindo. Agora, antes da gente julgar o Pedro, algo veio na minha mente essa semana. Mateus capítulo 8, acabamos de ler. As situações estavam favoráveis ou desfavoráveis lá naquele mar? Estava o quê? Desfavoráveis. Estava caos ou não estava? Tempestade ou não era? Tempestade, gente. E aí Jesus ensina a eles o quê? Durma no meio da tempestade. Descanse. Não tem motivo de apavoro. Não tem motivo de ficar apavorado. Ei, dorme, descansa. E imagina então agora, o Pedro, o Tiago e o João que estavam no barco aprendendo que quando eu estiver passando por um momento difícil, eu posso o quê? Descansar, dormir.
E agora, o Pedro ele leva esse chacoalhão de Jesus e eu fico imaginando a mente de Pedro. Jesus, foi mal, falhamos, devia estar acordado, mas peraí, eu sei que a situação está tensa, eu sei que nós não estamos para brincadeira, mas foi o Senhor que nos ensinou lá em Mateus capítulo 8, foi o Senhor que nos ensinou quando a gente estava no barco, descansar enquanto estava a tempestade. Eu sei que o negócio está feio, eu sei que tem uma tempestade à nossa volta, eu sei que o clima está desfavorável, mas o Senhor nos ensinou a descansar. E aí a pergunta que eu te faço, eu fico dormindo ou eu fico acordado? Quando a tempestade vier, eu durmo ou eu acordo? Quando o dia mal vier, eu durmo ou eu acordo? Porque no barco Jesus estava dormindo e falou que a gente podia estar dormindo. No Getsemane a gente foi dormir, Jesus mandou a gente acordar. A chave, ou a resposta, está na nossa cara o tempo todo. O que Jesus quis ensinar para os seus discípulos, tanto na tempestade quanto no Getsemane, é: durma para aquilo que Jesus está dormindo e acorde para aquilo que Jesus está nos acordando. Se Jesus está dormindo, nós devemos estar dormindo. Se Jesus está acordado, nós precisamos estar acordados. Precisamos discernir as vontades e os tempos de Deus. O tempo de Deus é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17, Jesus dá uma dura palavra, ele fala: a que posso comparar a geração de vocês? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritando umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançam, cantamos um lamento, vocês não se entristecem. Olha o que Jesus está falando, Jesus está falando assim: gente, eu estou comparando a geração de vocês como crianças. Já viu criança correndo? Ninguém entende nada do que elas querem. Corre para um lado e corre para o outro, e tromba no negócio, e tromba no outro, mas o que você quer? Não sei, ele só quer correr. A criança, ela não quer discernir o tempo. A criança não quer entender o que está acontecendo. A criança não tem maturidade para entender os movimentos de Deus na história. A criança só corre. Ela não consegue muitas vezes entender por que o pai está falando senta. Ela não consegue entender por que o pai está falando não coloca o dedo na tomada. Ela não consegue entender por que o pai está falando não faz isso que vai dar ruim. A criança, ela só quer correr, e Jesus está falando: vocês estão parecendo como crianças. Vocês correm de um lado para o outro. O céu está tocando música de lamento e vocês estão dançando aí embaixo. Aí o céu começa a tocar música de festa e vocês estão tocando música de lamento aí embaixo. E o que Jesus está nos ensinando, ele está falando o seguinte: ei, esteja conectado com o céu. Esteja alinhado com o céu. Se os céus estão falando para descansar, descanse. Se os céus estão te chamando para acordar, acorde. Se os céus estão falando para você sentar um pouco, sente. Se os céus estão falando para você se movimentar, se movimente. E às vezes a gente não consegue compreender porque a gente não está alinhado, porque falta discernimento, falta ouvir a voz do Pai, falta entender que Ele tem uma vontade que é soberana, boa, perfeita e agradável, e Ele é o Senhor do tempo, e é Ele quem nos dá as instruções de como agir. Você consegue entender? Faz algum sentido tudo isso aqui? Jesus, ele descansa para as tempestades, porque ele sabe que elas estão sujeitas ao seu nome. Mesmo com Jesus no barco, nós atravessamos dias maus, atravessamos tempestades, mas basta uma palavra de Jesus para tudo mudar. Por isso que Jesus estava dormindo. Por isso que na experiência de Mateus 8, Jesus dorme. Porque ele sabia que aquela tempestade não era para mal, era para bem, era para que o nome dele fosse glorificado. Jesus sabia que apenas uma ordem que ele desse ao mar, o mar se acalmava. Por isso que tem muitas tempestades na tua vida que você fala assim: Jesus, parece que eu não estou te vendo. Jesus está te ensinando que a última palavra é dele. Talvez você está como os discípulos: Jesus, acorda, Jesus. Jesus, o Senhor está dormindo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Jesus falou assim: ei, calma, a última palavra é minha. Jesus, ele dorme para as tempestades, porque ele sabe que elas estão sujeitas à sua voz. Jesus, ele descansa para a ansiedade, porque ele é o Senhor do tempo. É por isso que 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Descansar não é passividade, é reconhecimento que chega uma hora que a nossa força humana não dá mais, não dá conta. Então agora o que nos resta é confiar no Deus a quem servimos. É por isso que ele nos ensina a descansar diante da ansiedade. Porque ansiedade muitas vezes é excesso de futuro, e a gente não precisa temer o futuro, porque o nosso futuro está intacto, afinal ele já está lá, ele é o Senhor do tempo.
Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Tá bom, se ele dorme para a ansiedade, se ele dorme para as tempestades, me ensina o que Jesus está acordando, ou para que situações Jesus está acordado. Anota aí. Primeiro, Jesus está nos acordando diante das investidas do inimigo. 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Nós estamos numa série incrível aos domingos aqui, Batalha Espiritual, a estratégia da ocupação. Até por isso eu não vou mergulhar muito neste primeiro ponto, porque você com certeza tem sido muito abençoado aos domingos. Amanhã a gente continua essa série, então se você não acompanhou, busca lá as últimas mensagens, estão todas no nosso canal do YouTube, da Amor e Cuidado, e aí vem amanhã também para a nossa quarta mensagem da série. Mas falamos algumas semanas atrás, existem dois extremos quanto ao diabo, quanto ao nosso inimigo, que devem ser evitados por cristãos maduros. O primeiro extremo é aqueles que supervalorizam a ação do diabo. Então tudo é o diabo, tudo é ele, e aí a gente esquece muitas vezes da nossa responsabilidade, muitas vezes é a nossa própria carne que está falhando, a gente está querendo culpar o diabo, e a gente esquece que Deus tem todo o poder e que o diabo não tem, ele tem poder limitado, mas o poder dele não se compara ao poder que está no nosso Deus e foi nos dado, foi nos entregado com autoridade, a autoridade que foi outorgada a nós por Cristo Jesus. E a gente começa a entrar então numa postura defensiva, como se fôssemos coitadinhos. Esse é um extremo que devemos evitar, mas o outro extremo é subestimar a ação do diabo. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. O texto que acabamos de ler, Pedro vai instruir os cristãos a serem pessoas que estão sempre alertas e vigilantes. Estamos em batalhas constantes. O inimigo está tentando nos fazer cair, o inimigo está tentando nos derrubar a todo momento. E quanto às investidas do maligno, Jesus sempre esteve acordado. E Jesus está chamando a sua igreja para se posicionar, estar acordada. Vamos para a batalha, a gente tem que ocupar, a gente tem que fazer muita coisa. E a gente não pode deixar o inimigo das nossas almas pintar e bordar onde o reino de Deus deveria estar sendo manifesto, onde os filhos de Deus deveriam estar se manifestando. Mas Jesus também está nos acordando para vencer as tentações. Jesus está nos acordando para vencer as tentações. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Jesus ele foi por 3 vezes tentado no deserto, e as 3 vezes ele estava como? Acordado. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Em outras palavras, acorda, igreja. Acorda. Esteja vigilante, esteja alerta, porque se você dormir no ponto, a tua carne é fraca. É a mesma coisa que Jesus chega para Pedro aqui, ele vai dizer, olha, orem, vigiem comigo, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Geralmente, quem cede às tentações, quem está dormindo para essas coisas, quem tem esse sono, quem cai no sono das tentações, são pessoas autoconfiantes, são pessoas que se acham boas o bastante. E deixa eu te dizer algo, a nossa carne nunca melhora, o nosso espírito pode estar pronto, podemos estar conectados com Deus, mas se não vigiarmos, se dormirmos esse sono das tentações, vamos cair, vamos vacilar. São pessoas que gostam de falar do pecado dos outros, são pessoas que gostam de apontar os erros dos outros e não estão vigiando para as tentações e os erros que estão à porta da nossa vida, muitas vezes prontos para entrar no nosso coração. Jesus está nos acordando para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de consagração, uma vida totalmente consagrada e dirigida por Ele, onde vamos dizer não para o pecado, não para aquilo que nos faz errar o alvo, não para aquilo que nos faz perder o foco das coisas de Deus. Ei, a nossa vida não é um vale-tudo. Tem gente achando que entrou num grande vale-tudo,
pode fazer tudo o que quiser. Não, não é assim. Existem regras nesse jogo, existem princípios e valores imutáveis que nós não podemos quebrar, existem alvos que nós não podemos errar. Acorde, não deixe que as tentações sejam superiores ao poder de Deus em nós. Sabe por quê? Porque elas não podem, o poder de Deus é maior. Mas muitas vezes nós que dormimos para o poder de Deus, dormimos para os livramentos que Ele nos dá e acordamos para as tentações. Esse mesmo texto de Paulo, aquele que julga estar firme, aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia, ele nos dá uma chave poderosa. Ele fala o seguinte: mas Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Ou seja, a tentação, ela sempre será abaixo da nossa humanidade. Nunca vai ter uma tentação que você vai poder dizer para Deus: Deus, foi maior do que eu, foi mais forte que eu, foi mais forte que... Não. Ele fala: vocês não serão tentados além do que possam suportar. Ou seja, a tentação, ela está em um nível abaixo da nossa humanidade. Agora, atenção, o poder ou o livramento, quem nos dá é o quê? É o poder de Deus. Olha só que incrível isso. Aqui está a nossa humanidade. Abaixo dela estão as nossas tentações, mas acima dela está o poder de Deus. Então o poder de Deus pode nos dar sim livramento e vitória contra as tentações. Você pode sim viver uma vida de santidade, você pode sim viver uma vida de pureza, porque Ele te chamou para esse lugar. Terceiro lugar, Jesus está nos acordando da indiferença. Jesus está nos acordando da indiferença. Indiferença para com os princípios da palavra, indiferença para com a igreja, indiferença para o próximo. Pessoas indiferentes são como zumbis da vida real, são os mortos-vivos, são as pessoas que ligam o modo sobrevivência. Você conversa com a pessoa sobre igreja, sobre o reino de Deus, sobre a expansão, sobre a nação, sobre coisas que Deus está fazendo, coisas que Deus está realizando, e a pessoa permanece indiferente. Falamos sobre amar o próximo e a pessoa permanece indiferente quanto aos seus pais, quanto àqueles que estão próximos a ele. Pessoas indiferentes só querem sobreviver, e Deus não te criou para você apenas sobreviver. Deus te criou para que você tivesse vida e vida em abundância, diz João 10:10. Para de sobreviver, para de viver que nem um zumbi, um morto-vivo. E sabe qual que é o pior problema do zumbi? O pior problema do zumbi é que ele quer transformar quem não é zumbi em zumbi. O problema do zumbi é que ele quer pegar aquele que está vivo, aquele que está vivão, aquele que está animado, e fazer ele ficar desanimado, e fazer ele ficar indiferente. O zumbi é aquele que vem para um culto como esse, é aquele que vem na igreja, mas vem por vir. Mas ele é indiferente quanto ao culto. O culto está rolando e ele está indiferente. Ele é indiferente quanto à presença de Deus, ele é indiferente quanto ao servir. Ele não serve, ele não faz nada, e quando ele vê alguém servindo, ele critica, porque ele quer que a pessoa que está servindo seja igual a ele, alguém que não faz nada. Ele está indiferente quanto à presença de Deus. E quando ele vê alguém apaixonado pela presença de Deus, vindo aqui se derramando no altar, ele critica. Ele fala: ih, olha o crentão aí. Ei, para que isso? Sabe por quê? Porque o zumbi, ele quer fazer de quem é vivo o zumbi também. Cuidado, porque se você não estiver andando no meio de zumbi, você vai ficar um zumbi. Se você estiver andando no meio de pessoas indiferentes, você vai ficar indiferente. Se o teu ciclo de relacionamentos, se as pessoas que você está andando perto são indiferentes quanto ao reino, são indiferentes quanto a ministérios, são indiferentes quanto ao poder de Deus e à presença dele, pula fora. Anda com gente que te leva para mais perto de Jesus. Anda com gente viva. Anda com gente que ama a presença de Deus. Ande com gente que ame viver os planos de Deus. Quarto, Jesus está nos acordando para não perder mais oportunidades. Oportunidades aparecem quando menos esperamos. Eclesiastes 11:4, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ei, e aí, está esperando a ocasião perfeita? Tem gente que fica esperando. Não, quando o negócio estiver melhor aqui, eu vou fazer mais. Quando eu tiver um pouquinho melhor, eu vou servir.
Quando eu tiver um pouquinho melhor, eu vou mergulhar mais. Ei, aquele que fica esperando a ocasião perfeita, nunca vai plantar nem colher. Porque muitas vezes a ocasião perfeita não existe. Somos nós mesmos que corremos atrás dela. Oportunidades passam à nossa frente e a gente nem percebe. Não perca mais oportunidades de servir a Deus. Não perca mais oportunidades de fazer aquilo que Ele está te mandando fazer. Não perca mais oportunidades de dar passos de fé e viver uma vitória em Cristo. E por último, Jesus está nos acordando para a expansão do reino. Jesus está nos acordando para a expansão do reino. João 4,35, vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. E aqui eu gosto disso aqui, porque esse versículo nos mostra mais uma vez como muitas vezes a gente está desalinhado com o tempo de Deus. Jesus está falando, ei, vocês estão falando que não está no tempo de colheita. Eu estou falando, levantem os olhos e vejam que tem muita oportunidade passando na frente de vocês. Quantas vezes a gente parte desse princípio de, ainda não está bom o suficiente. Na pandemia que enfrentamos há pouco, no ápice da pandemia, quantas pessoas falaram? Não é tempo da igreja se movimentar, vamos jogar aqui na defensiva, vamos ficar aqui, vamos fazer o básico, depois a gente faz além. E Jesus está falando assim, ei, quem falou para vocês que os campos não estão prontos? Levantem os olhos, restaura a tua visão e veja que no tempo de mais dificuldade é o tempo onde eu estou te dando mais oportunidade para você viver o meu plano e os meus sonhos para o meu reino. Um dos maiores sonos que precisamos despertar é para o contrabalho que Deus nos confiou, a expansão do reino. Mateus 9, 35 a 38, Jesus ia passando por todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus nos ensina a orar com insistência, um pedido urgente, a implicar, a suplicar, a insistir para que o Senhor envie trabalhadores. Essa palavra enviar é a palavra grega ekbalo. A tradução mais fiel para essa palavra é expulsar com força e violência. Essa palavra é a mesma palavra usada por Jesus, quando ele diz que deveríamos expulsar demônios. Jesus tem toda a autoridade, sim ou não? Então quando ele manda um demônio embora, o demônio tem que ir, sim ou não? Essa mesma autoridade, onde ele usa a palavra ekbalo, é a mesma autoridade que ele diz sobre enviar trabalhadores. Ou seja, quando Jesus está enviando trabalhadores, não há opção. Não é se eu quero fazer ou se eu não quero fazer. Eu tenho que ir, porque a ordem já foi dada. Então agora eu só obedeço e eu vou e faço. A evangelização global. Pregar o evangelho. Ganhar pessoas para Jesus. Expandir o reino através daquilo que o Senhor colocou em nosso coração e através da autoridade que Ele nos deu. É uma ordem e é urgente. Temos que obedecer com urgência a ordem de expansão do reino. Precisamos acordar. Jesus está acordando como Ele acordou a Pedro. Jesus está acordando a igreja dele dizendo, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em vocês. 1 Pedro 3,15, o Pedrinho que foi acordado no Getsemane, depois ele diz, acorda igreja, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que perguntar para vocês a razão da esperança. Será que vocês podem voltar esse versículo para mim aí no telão, para que você leia de novo? Guarda esse versículo precisa ser base da tua vida cristã. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A live é tempo de despertar do sono espiritual. Quando nos despertamos, Cristo Jesus resplandecerá através de nós. Quem sabe eu estou falando com você que parou no tempo.
Quem sabe eu estou falando com você que está dando desculpas atrás de desculpas para a sua paralisação que aconteceu já faz 2 anos. Parece que eu estou brincando, mas é verdade, ainda tem gente colocando na conta da pandemia ter parado de liderar célula, parado de servir em ministérios, esfriado espiritualmente. Ei, até na época da pandemia não devia ter acontecido isso, sabe por quê? Porque no tempo de maior luta para a igreja, é o tempo também de maior avanço, e a tua igreja avançou, você também deveria ter avançado, então se levanta e vamos junto. É hora de parar de dar desculpas, é hora de parar, gente, de levantar a picuinha, é hora de parar de ficar reclamando e fazer alguma coisa. Por que você ainda não está liderando uma célula? Por que você ainda não multiplicou a sua célula novamente? Por que você parou de servir nos ministérios? Por que você não ganha mais um para Jesus há muito tempo? Efésios 5,14, por isso é que foi dito, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo só resplandecerá sobre nós se estivermos acordados. A Live Livre, eu vim fazer um apelo para você nessa noite, vamos trabalhar. Eu amo ver esse lugar crescente. Todo sábado eu celebro com a nossa liderança aqui, todo sábado dá para ver nos relatórios aqui do pessoal que conta que estamos aumentando a frequência aqui do Live Livre, glória a Deus. Mas eu não quero apenas um templo cheio de frequentadores. A minha oração é para que o Senhor levante entre nós aqui um templo lotado de trabalhadores, pessoas que amem a Jesus e amem o seu reino acima de todas as coisas. Se movimente. Vamos nos movimentar. Se você não está integrado em nenhum ministério, o que você está esperando? Existem 3 pilares para você estar enraizado em Deus. A tua intimidade é o principal, mas o serviço e a comunidade, que é a comunhão, também nos ajudam a estar enraizados. Ei, procura hoje um ministério para servir. Procura hoje alguém, cara, eu quero servir no Conexão, recebendo as pessoas, arrumando as cadeiras. Eu quero servir no backstage, lá no fundo, cuidando da organização do culto. Eu quero servir na excelência, a galera que deixa todo o nosso espaço, todo o nosso campus tão lindo, preparado para nós, todos os sábados, todos os domingos. Eu quero servir na intercessão, eu quero servir na minha célula. Ei, você que parou de liderar a célula, por que você não voltou ainda? Tem gente que nem em célula está indo mais, por que você não está indo mais em célula? Volte a ser apaixonado por isso. E acima de tudo, volte a trabalhar para o reino de Deus, não só dentro da igreja, mas lá fora, que é o principal. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém que precisava ouvir? Qual foi a última vez que você, dando um rolê, comendo um lanche, você foi tocado de falar de Jesus para alguém que estava te atendendo, de falar de Jesus para alguém que estava cuidando de você naquele restaurante? Sirva Jesus, o nosso ministério de evangelismo, o nosso ministério chama, está bombando. Amanhã nós temos o varal solidário do Invasão. O Gabriel vai ficar aqui no final. Se você quiser servir amanhã ajudando o pessoal no varal, depois você procura ele aqui, que amanhã de manhã ele estará. Onde vocês vão estar amanhã? No Porto Real, com o varal solidário. Vai servir, vai se movimentar. Temos um ministério infantil de domingo, o nosso Alive Kids, servir as nossas crianças. Temos o ministério da comunicação, o nosso Alive Creative, que é a galera das artes, da mídia. Ei, tem tanta coisa pra gente fazer, gente. Acorda, Live Livre. Não é só pra gente lotar a igreja, não é sobre isso. É sobre a gente trabalhar junto para expandir o reino do Senhor Jesus Cristo. É sobre ganhar pessoas para Jesus, sobre ganhar mais um para Jesus. Você precisa sair daqui com essa insatisfação dentro do teu coração. Eu preciso ganhar mais um para Jesus. Eu preciso dar à galera da minha faculdade a razão da minha esperança. Eu preciso me envolver. Ei, qual que é o teu nível de envolvimento com essa reunião de sábado? Não é sobre apenas vir aqui e sentar. Isso é o primeiro passo. Eu amo te ver aqui todo sábado, mas é o primeiro passo.
O segundo passo é cada um daqui, chegando na equipe, chegando na liderança, chegando no Mateus, no Gabriel. Cara, como que eu posso ajudar para essa reunião do Alive Livre ser melhor? Como que eu posso ajudar para essa reunião do Alive Livre bombar mais? Como que eu posso ajudar para que mais pessoas cheguem até aqui? É se comprometendo durante a semana a trazer mais um para cá no sábado, para que essa pessoa também receba da presença de Jesus que você está recebendo. Ei, chega de viver como morto-vivo. Chega de sobreviver. Jesus te criou para viver uma vida abundante nele. Se você detectou que você precisa de um acorda Pedrinho, que você precisa se levantar, que você precisa servir mais, trabalhar mais, falar mais de Jesus, viver mais Jesus, eu quero orar por você hoje. Se você também detectou que você está ficando zumbi, porque você está andando com muito zumbi, é hora de você também falar assim, ó, Deus, eu me posiciono e eu vou andar com gente viva. Eu vou andar com gente viva. Eu vou andar com gente que quer viver o que o Senhor tem para mim.